curso de blindagem espiritual. Uma preparação na área espiritual muito forte, onde vamos estar te ensinando a como você não apenas se blindar, mas também manter essa blindagem ao longo do tempo, que é uma das coisas mais importantes, ou não menos importantes do que a primeira. Infelizmente, ao longo do tempo, tem se ensinado algumas coisas erradas no nosso meio cristão, nas nossas igrejas, nos diferentes ministérios. Eu, particularmente, ao longo de 25 anos, desde que eu comecei a congregar aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de estar participando, conhecendo, congregando em 3 ministérios ao longo do tempo, nesses 25 anos de conversão, desde o ano 2000, e eu tenho sido testemunha desses ensinamentos errados, não apenas nos ministérios onde eu servi, como visitando outros ministérios ou compartilhando com colegas de outros ministérios. Às vezes, não é nem o ensinamento errado, porém a omissão de um ensinamento tão importante. Como blindar a nossa vida espiritual e como manter essa blindagem ao longo do tempo. A importância de que você e eu entendamos da necessidade de existir uma sorte de check-up espiritual, assim como nós deveríamos ir ao médico para cuidar da nossa saúde física, também deveríamos estar cuidando com a mesma responsabilidade e periodicidade a nossa saúde espiritual. Outros dos grandes erros que a igreja foi cometendo ao longo dos anos, pela minha experiência, não apenas por líderes que não souberam interpretar a palavra, não souberam aplicar e muito menos ensinar, repassar essas interpretações ou ensinos às suas congregações, ao seu rebanho, porém, também devido aos infiltrados do inferno que se levantaram com esse objetivo, que foram enviados para se enxertarem nas nossas igrejas, no meio do povo cristão, para estar ensinando falsas doutrinas. Uma delas, que libertação é um ministério específico e restrito a algumas pessoas. A palavra de Deus nos deixa muito bem claro que a libertação, na verdade, seria um dos sinais que seguiriam aqueles que crerem. Então você e eu temos que ter responsabilidade com a nossa vida espiritual, com respeito ao conhecimento da palavra, com respeito à nossa vida de oração, com respeito à nossa vida de consagração, para que o próprio Espírito Santo possa estar nos revelando aquilo que é necessário para a nossa caminhada cristã ser bem-sucedida. Nós precisamos entender que algumas pessoas podem ter mais coragem, mais ousadia para estar trabalhando no ministério de libertação, na área de libertação, para estar enfrentando o maligno, para estar ajudando outras pessoas ou para guerrear pela sua própria vida. A questão é que você e eu precisamos entender que nós temos acesso a essa autoridade para repreender o maligno, para expulsar os demônios, e que isso seria um respaldo do ministério de qualquer um, a partir do fato de acreditar no Senhor Jesus e cumprir o ID do Senhor Jesus. Ir por todo mundo e anunciar as boas novas de salvação. E então ali continua relatando que aqueles que nele crerem, esses sinais os seguiriam, expulsariam demônios, curariam os doentes. Começa a relatar uma série de sinais, mas a primeira é expulsariam demônios. A partir desse conceito, eu quero te dar a bem-vinda ao nosso curso, te animar a você se revestir da coragem do Espírito Santo, a você não ter temor, para, ao contrário, você se encher, buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque aonde está o Espírito Santo, onde ele habita, ali também habita o seu amor. E a palavra diz que no amor não há medo. O amor tem nome, Jesus. E ele
tem poder suficiente para não apenas te trazer liberdade, romper os grilhões da escravidão do inferno, mas também para te dar a coragem necessária para expulsar o maligno, não apenas da tua vida, mas da onde você for. Ele venha recuar, ele venha ser obrigado a se retirar dos ambientes onde você e eu venhamos entrar. Então, nessa palavra, nessa reflexão, nessa primeira apresentação, eu quero já te dar as bem-vindas e que você possa estar com muito ânimo, no gosto do Espírito Santo, sabendo que não há nada nem ninguém que pode te afastar do amor de Deus, das promessas dele, da autoridade, do poder, da sabedoria, do conhecimento do nosso querido e amado Salvador. Então continue crescendo, continue confiando no Senhor, seja revestido do poder do alto e aprenda a colocar o inimigo no seu devido lugar. Você foi chamado para ser co-herdeiro com Cristo. E então, para viver essa condição, para assumir esse papel na sua vida, você precisa entender quem é você na presença de Deus e quem é o inimigo e qual é o lugar dele. Amém? Que Deus te abençoe e a gente se vê ao longo do curso em cada aula.